Estamos na TV Geração Z para mais um Armazém da Tecnologia, o programa de entrevistas sobre as tecnologias que estão no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe disso. A medicina e a odontologia caminham a passos largos de mãos dadas com a tecnologia. Hoje vamos falar de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. O Dr. Alessandro Silva é um dos grandes especialistas e vai mostrar como a utilização de tecnologia de ponta traz resultados incríveis para esse tipo de cirurgia. Não sai daí que a gente volta já. Estamos aqui com o Dr. Alessandro Silva, que é doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela USP, com mestrado pela Unicamp, ao currículo, e com pós-graduação em cirurgia ortognática na Universidade Pacífico em São Francisco, nos Estados Unidos. Além disso, ele tem clínicas em São Paulo e Santos. Bom dia, Dr. Alessandro. Bom dia, Jaime. Tudo bom? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com você para falar algumas coisas que acho que são bastante novidade para a gente. Então, como é muita novidade, eu vou te pedir para começar explicando o que é traumatologia bucomaxilofacial. Então, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia, né, que visa a cirurgia. Então, ela mexe não só com os dentes, né, mexe com a face do paciente. Então, vai desde de fraturas em pacientes que sofrem algum acidente automobilístico, deformidades dentofaciais, que são aqueles pacientes que nascem já com uma discrepância dos maxilares, que são chamados de classe 3 ou classe 2, né, prognatas, até extrações de siso, enxertos, implantes, tumores. Então, o espectro é muito amplo dessa especialidade. Isso aí seria odontologia ou medicina? Como que uma coisa se relaciona com a outra? É uma área limítrofe, né? Então, para você ter uma ideia, nós temos o serviço do Santa Catarina, aqui em São Paulo, né? Juntamente com a cirurgia plástica, então ela vai complementar outras especialidades. É uma área que é limite entre medicina e odontologia. No tratamento dos pacientes que têm fraturas de face e deformidade dentofacial, é a área mais específica que contempla o melhor tratamento para esses pacientes. E você é um médico, então, a sua clínica é de medicina? Não, eu sou dentista, né? Tenho formação em cirurgia bucomaxilofacial, fiz residência, fiz especialização, mestrado, doutorado e uma pós-graduação no exterior. Mas no centro cirúrgico, a minha especialização e a minha formação é suficiente para dar um atendimento de excelência para esses pacientes. Porque, veja, na área da medicina não existe uma especialidade que vá contemplar a fundo para devolver para esses pacientes ou para promover para esses pacientes forma, função estética. E na odontologia a gente tem, que é essa especialidade, que é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Essa questão toda é realmente um pouco complexa e eu acho que entender o processo é uma forma mais simples de visualizar tudo. Então eu vou pedir, doutor Alessandro, para mostrar para a gente aquela sua apresentação que fala do planejamento e depois como que é feita essa cirurgia. Turma, você tem aquelas imagens, por favor, para o doutor Alessandro mostrar como que faz o planejamento dessa cirurgia? Então, na verdade, quando você tem um paciente que tem algum problema dentofacial, o que é problema dentofacial? Nem sempre porque quando o paciente tem um dente torto, ele precisa de um tratamento único e exclusivamente ortodôntico. Às vezes ele precisa contemplar uma cirurgia junto, porque não é só o dente que está torto, são os maxilares que se desenvolveram de uma forma não harmônica. Então ele pode falar, olha, o meu queixo é muito para frente e meu dente é todo apinhado. Ele procura inicialmente o ortodontista. Nessa imagem, qual que foi o caso? Então, nessa imagem, a paciente ela era uma paciente classe 3, que nós chamamos, né? Prognata, então o queixo era para frente. Então, para fazer um planejamento adequado, é necessário que se faça uma análise facial desse paciente. Então, aí está começando a análise facial, e aí nós vamos medir em milímetros a proporção da face,
para verificar se esse paciente está simétrico ou assimétrico, né? E veja, eu vou determinando os terços da face para tentar verificar qual desses terços é que vai deixar essa face mais harmônica ou menos harmônica e em que direção que eu tenho que movimentá-los. Numa visão inferior-superior, você pode verificar que ela tem uma simetria da região mentoniana, que é do queixo, então está desviada mais para um lado, né? Na região paranasal, que é aquela região logo abaixo, logo ao lado da asa do nariz, existe uma depressão, então a gente tem que promover uma projeção nessa região. Antigamente, e isso até se faz hoje em dia, mas a tecnologia tem evoluído muito, porque esse planejamento ele era realizado através de imagens radiográficas, da análise facial do paciente e de uma montagem desses modelos num articulador, que eu teria que moldar o paciente e realizar esse planejamento manualmente, né? E por melhor treinado que seja o profissional, sempre está passível a alguns erros, né? Erros da moldagem, distorções do material, na mensuração. E hoje em dia a tecnologia tem contribuído muito em que a gente consegue fazer uma tomografia do paciente e colocar o paciente num software e eu consigo planejar em décimos de milímetro toda a movimentação. Por tomografia? Por tomografia. Então, existe a tomografia, né? E aí nós começamos a fazer os cortes dessa tomografia e aí movimentar esses ossos e verificar toda a anatomia que o paciente tem para não ter surpresa durante a cirurgia. E aí eu vejo, mensuro, bom, a linha média dele, né, o ponto central dos dentes está mais desviado para um lado ou menos desviado para o outro. Numa análise clínica, eu não consigo dizer se ela tem 1.2 ou 1.3 de desvio. Eu consigo falar se ela tem 1 ou 2 milímetros. Mas nessa análise tomográfica eu tenho como determinar com exatidão a quantidade de diferença que ela tem de um lado para o outro. Eu tenho como mensurar também se ela tem nos 3 planos do espaço, né? Numa visão lateral, anteroposterior, inferior-superior. Então nós vamos fazer mensurações para tentar equilibrar ao máximo essa face. E depois que você realizou todas as movimentações, através de uma prototipagem, você consegue com uma impressora 3D realizar a confecção do guia, que esse guia vai me orientar em toda a cirurgia. Antigamente esse guia era feito manualmente. E aí eu tenho como ter uma previsão muito grande do que é planejado e do que é obtido, né? E isso contempla o que para esse paciente? Contempla uma harmonia, uma função, devolve a função para esse paciente, né? Promove a função e promove também a estética facial. Então você vê, existe ali o pré-operatório, eu consigo, através de um outro software, fazer um planejamento da cirurgia. Então onde está escrito previsão, isso não existe, isso é gerado pelo computador. Então, a primeira imagem é uma foto de verdade. Do verdade, o pré-operatório, que é do paciente. A previsão não é verdade, isso é uma manipulação de imagem. Okay. Existe um software específico para isso, né? Tá. Esse software não é todo mundo que tem porque é muito caro. A gente já vai ver esse software, não é isso? Vocês vão ver depois. Tá. E aí o que acontece? Por conta disso, você consegue se comunicar melhor com o paciente, para ele participar das mudanças faciais que ocorrerão. Porque você está contemplando a função para ele, mas também promovendo a estética. Turma, volta a esse último slide, por favor. Eu queria dar uma olhada. Então, ali, você vê, a previsão é uma manipulação de imagem, que é feita através do software. O pós-operatório de 1 mês, o paciente ainda está inchado. De 2 meses, ainda tem edema. É porque é um caso recente, ela tem edema residual, né? Então, o edema residual é em torno de 30%, que vai se diluindo ao longo do ano. Tá? Então, você consegue ter uma previsão de cerca de 80% do que o software prevê para o que na realidade ocorrerá. Que é mais ou menos isso o que a gente está vendo entre aquela imagem do software e aquela pós-operatória de 2 meses. Isso. Mas são 2 softwares específicos, né? Um é para manipulação em 2D, para que o paciente consiga visualizar
as modificações que ele vai ter na face. E o outro é uma manipulação em 3D, que é para que nós possamos fazer o planejamento virtual. Eu posso também fazer planejamento para o paciente visualizar em 3D, mas o 2D já é o suficiente para ele poder ter uma ideia. Tá, então agora a gente vai ver o vídeo que mostra... como é que é feita essa manipulação das imagens. Vamos ver esse vídeo? Both the before screen and then the after screen, the same hip posture. That, so they're exactly. Na verdade, está tendo uma manipulação aí dessa tomografia, né? Então, do lado esquerdo é o paciente que não está operado, né? E do lado direito são as movimentações que serão realizadas. Então, com isso, eu consigo verificar como é que essa face vai se comportar depois das modificações. Porque, veja, a oclusão vai ser a mesma que a mordida. O que eu estou mudando é o posicionamento desses dois maxilares no espaço. E o que isso... E isso você consegue ver quais são as modificações na aparência do paciente que isso vai acontecer. O que está acontecendo aí na direita são os movimentos possíveis que o paciente vai ter. Na verdade, movimentos são infinitos, né? Porque eu posso, em 3D, movimentar para onde eu quiser. Tá. Esses movimentos são realizados de acordo com um critério pessoal e técnico do que vai ser melhor para a face do paciente. Então, essa questão do critério pessoal e técnico, quanto tem de influência do próprio paciente nessa decisão do que vai ser feito? Tem um percentual, né? Na verdade, nós orientamos o paciente e aí ele vai falar o que mais incomoda. Eu sempre falo que existem objetivos reais e objetivos ilusórios, né? Tem paciente que quer parecer igual a Angelina Jolie, fala, olha, não vai parecer. Mas o objetivo é deixar o paciente simétrico e promover a face dele. Muitas vezes a gente consegue alcançar os objetivos que ele quer. E aqui também a gente está falando daquela coisa de mais ou menos 80% do resultado final. Também. E esse é o planejamento que eu te falo, que é não só o planejamento para a cirurgia, mas uma visualização para o paciente do resultado final, que pode ser em 2D ou 3D. E aí eu visualizo via aérea, tudo, né, para ele. A grande vantagem, desculpa, é que além de eu ter uma previsão da cirurgia, do resultado final, eu também tenho a possibilidade de me preparar para esses movimentos. Porque às vezes são muito grandes e eu preciso de enxerto. E eu não vou ter surpresa no intraoperatório. Tá. Quando o paciente está vendo essa movimentação, essa coisa toda, o que o software faz é dizer para você, olha, se você vai dar esse movimento, então tem que mexer mais nessa parte do maxilar, e te orienta na cirurgia, é isso? Não, na cirurgia não, é só no planejamento. Então ele vai me falar, eu vou falar, bom, eu acho que ele precisa avançar 5 milímetros, eu avanço 5. Aí o paciente fala, mas eu achei que meu queixo ficou um pouquinho mais para frente. Eu falo, tudo bem, então eu posso avançar 4. Aí eu recuo 1 milímetro. Então se você for colocar numa régua o que significa 1 milímetro e o que significa décimo de milímetro, é uma precisão tremenda. Ou seja, a possibilidade de erro numa cirurgia dessas é reduzida quase a zero. Em relação ao planejamento, sim. Tem muita coisa. Depois do nosso intervalo, a gente vai ver algumas ferramentas que o Dr. Alessandro usa para chegar nesses super resultados. A gente volta já, não sai daí. Você acha que todo o PABX custa caro? Tem dúvidas na hora de escolher o PABX ideal para a sua empresa? Procura uma solução diferente e inovadora em PABX? O Basics soluciona todas essas dificuldades. Ele faz tudo o que um PABX comum faz, como transferência de ligação, modo de espera, secretária eletrônica, entre outras funções, e ainda é mais econômico, principalmente após a compra. Basics, a palavra final em PABX.
Estamos de volta com o cirurgião Dr. Alessandro Silva, especialista em traumatologia bucomaxilofacial. Ele está contando um monte de coisas aqui surpreendentes, milagrosas, me parecem. Dr. Alessandro, outro dia conversando com um amigo, ele reclamava de dor no ouvido. E aí me parece que existe alguma relação entre dor no ouvido e ATM. O que é ATM e qual que é essa relação? Então, Jaime, é um assunto bem interessante porque tem muitos pacientes que reclamam de dor no ouvido, passam uma via crucis às vezes em neurologistas, em otorrinos, e não é um caso de problema neurológico nem de otorrino, é um caso da articulação, que é uma articulação próxima do ouvido, que é da mandíbula, que se chama articulação temporomandibular, por isso que é ATM. E ela está intimamente relacionada com a mordida desse paciente. Então, pacientes que têm uma maloclusão, uma mordida errada, vai impactar diretamente na articulação. É fácil de entender. O paciente que tem algum problema de uma perna que fica machucada, ele vai forçar a outra articulação. Então, essa articulação sofre quando a mordida não está adequada. E o que acontece? Ela entra no processo degenerativo. Então, muitas vezes você não precisa e não pode só contemplar a correção da oclusão. Você tem que também mexer na articulação, né? E como eu estava comentando com você, essas manipulações hoje na área médica, né, e também na odontologia, o processo é minimamente invasivo. Então nós conseguimos, através de microcâmeras de 1.2, então pega na régua 1.2 milímetros, eu consigo entrar dentro da articulação, visualizar como é que ela está por dentro, verificar que grau de degeneração ela está e algumas vezes instrumentar, remover as aderências e deixar numa condição melhor. Então isso é bem atual e está sendo desenvolvido cada vez mais. Porque isso é uma artroscopia? Isso é a mesma do joelho, mas é uma artroscopia na articulação. A artroscopia, na verdade, é para visualizar, né? Mas existe uma técnica para você também instrumentar lá dentro. É fácil você instrumentar um joelho, um abdômen, porque é uma cavidade grande, mas a articulação temporomandibular é muito pequena. Então precisa de ferramentas assim minimamente confeccionadas e com boa resistência. Seria uma cirurgia robótica, isso? Não, na verdade não é robótica, porque não utiliza de robô, mas é uma cirurgia artroscópica, né? Que é feita pelo cirurgião, mas com instrumentos delicados, específicos para aquela articulação. E elas têm que ser descartáveis, porque é tão frágil que pela esterilização ele acaba se deteriorando. Então são instrumentos bem delicados. Então, voltando àquela questão da especialização, da abrangência das coisas, um paciente que está com dor de ouvido, por exemplo, vai no otorrino. O otorrino, ele sabe se a questão se é do ouvido mesmo ou se é uma questão de ATM. Lógico, né? Eles já têm uma boa formação, né? O médico ele é bem treinado e ele vai detectar que não é da área dele. E ele vai orientar o paciente, olha, você precisa procurar um dentista. E aí, esse paciente tem que procurar um profissional bem treinado para poder tratá-lo adequadamente. Muitas vezes é um tratamento conservador, não precisa de cirurgia. Outras vezes precisa. Mas a gente sempre tenta a cirurgia minimamente invasiva. O que eu posso fazer para não precisar abrir a articulação do paciente? Falando em não abrir articulação e de minimamente invasiva, eu queria que você contasse para a gente o que é aquela ferramenta que corta a carne, mas não corta o osso? Não, ao contrário. Corta o osso, mas não corta o tecido mole. Chama piezo, né? Ok. Na verdade, um ultrassom que tem uma vibração muito elevada, em que, por conta das características específicas, até trouxe o equipamento, ele vai realizar um corte no tecido ósseo, mas não no tecido mole. Isso é fabuloso na nossa cirurgia, porque em muitas regiões eu tenho artérias que estão passando do lado e nervos, e um simples toque nessas estruturas pode lesionar. Uhum. E com esse aparelho não, né? Você vai fazer uma demonstração pra gente? Eu vou fazer no seu dedo, tá, gente? No meu dedo, não. Não, na verdade esse aparelho, quando você inicia, né, o acionamento dele, ele sai bastante água, porque tem que refrigerar. Então, se eu colocar aqui um ovo para vocês verem, né,
ele faz o corte. Eu não sei se vai conseguir visualizar aí. Ó, vocês conseguem ver? Eu fiz um corte no ovo e ele não quebrou, não estourou. Né? Então vocês percebem que com uma estrutura mineralizada, ele tem esse potencial de cortar, tá? De novo, ó. Ele fez de novo o corte, né? Não sei se vocês conseguem ver, dá para visualizar? Agora, se eu for na minha pele, ó, não corta. Tá passando direto e não corta. Por quê? Porque não é um tecido duro, não é um tecido mineralizado. Mas aí no ovo ele está cortando a casca. Ele pode cortar a casca, mas ele não vai cortar por dentro. Ó, você vai, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui o corte já realizado. Quer dizer, se eu tiver um instrumento desse, um piezo... Ó, vocês conseguem ver o corte que foi feito? Não sei se dá pra ver. Eu consegui daqui. Você consegue, né, daí? Se eu tiver um piezo na minha cozinha e cortar a coroa do ovo, aí é só abrir dar um clique da membrana. E dar um clique na membrana, isso. Então é um instrumento muito bom, né? Que nós utilizamos de rotina na minha clínica, nas cirurgias tanto ambulatoriais quanto nas cirurgias hospitalares. Porque você consegue garantir que eu não vou ter lesão nenhuma na estrutura nervosa. Quer dizer, se tiver um tecido mole em cima do osso, ele não alcança o osso. Não alcança o osso, porque o tecido mole não vai deixar isso acontecer. Tá. Né? Agora, da mesma forma, quando você tem, vou dar um exemplo, para colocar um implante, né? Então o nervo está passando muito próximo. Eu posso utilizar através de outras pontas o piezo para fazer a perfuração e inclusive encostar no nervo e não lesioná-lo. Ao passo que se fosse uma broca, na hora que eu encostasse no nervo, ele já ia pegar na broca. Tá. E o paciente precisa estar anestesiado numa situação dessas? Depende do procedimento. Se for enxerto, se for implante, isso é um ambiente ambulatorial, dá para fazer no consultório, né? Grandes enxertos não, é realizado no hospital. Tá. Mas quando é cirurgia ortognática, que é essa cirurgia dos maxilares, aí nós utilizamos esse equipamento junto com outras serras, outras brocas, para poder fazer uma cirurgia com menor trauma e o melhor resultado possível. Uma outra ferramenta que o Dr. Alessandro me contou e que eu conheço há dezenas de anos, mas a gente nunca sabe até onde vai chegar essa tecnologia, é o laser. O que está acontecendo com o laser? Parece que a utilização dele é cada vez mais intensa. Na medicina já é bem utilizado, a odontologia está tomando força nos últimos anos, né? O laser ele pode ser utilizado em qualquer área da odontologia. Então, desde uma restauração até cirurgia, como no tratamento pós-operatório. Então, a gama para utilização é enorme, né? Lá na clínica nós temos uma pessoa que só faz esse tipo de tratamento, que é a doutora Luana Campos, né? E ela está lá focada para atender esses pacientes. O laser, na verdade, ele tem a divisão que é o laser de alta intensidade e o de baixa intensidade, né? De alta intensidade você pode, inclusive, fazer restauração sem utilizar aquele motorzinho, né, que todo mundo odeia do dentista. Então utiliza um laser que não tem praticamente barulho e aí você faz a restauração do dente, né, de remoção da cárie com esse tipo de aparelho. Para cirurgia, a utilização principal do laser é de corte. Então, em algumas cirurgias de tecido mole, freio em crianças, às vezes nem precisa de anestesia. Vai com laser direto, que é praticamente indolor, né? E a grande vantagem é o reparo, né? O reparo é muito mais eficiente, porque não tem dissipação de calor, ele não queima. O laser, você está falando que usa ele tanto em tecido mole quanto em tecido duro. Em tecido duro. Isso. Mas como que ele funciona nesse sentido? Então, na verdade, em tecido mole, ele vai ter um corte que é da utilização do laser de alta, né? Na utilização do laser de baixa, que a gente utiliza bastante no consultório, pode ser para pacientes que têm herpes no lábio, e aí você utiliza o laser e ele vai reparar, vai cicatrizar muito mais rápido. Ou aqueles pacientes que são pacientes que tomam, né, fazem uso de quimioterapia, eles têm muita mucosite, eles têm muita lesão em boca. Às vezes são pacientes que vão a óbito porque não conseguem se alimentar. O laser nesses pacientes faz a diferença na vida deles, porque dá condição para essas feridas cicatrizarem muito mais rápido. E
Em pacientes que têm parestesia ou paralisia, que é o nervo que fica amortecido, a utilização do laser também promove um reparo muito grande. Então hoje, muitas clínicas já possuem laser, né? E a utilização é bem abrangente. Então lá no consultório, nós temos um setor especializado só nisso, para o atendimento dos nossos pacientes. É muita coisa que a gente tem para ver. Aqui nessa meia hora de programa a gente conseguiu entender um pouco como que é uma cirurgia bucomaxilofacial e as ferramentas utilizadas. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de trazer o Dr. Alessandro aqui para contar com mais profundidade sobre isso tudo. Dr. Alessandro, agradeço pela sua presença. Eu queria que você deixasse o seu contato para quem quiser, para quem precisar de alguma cirurgia ou quiser te contatar. Como que faz? Olha, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Quem quiser entrar em contato, o meu site é www.alessandrosilva.com.br. Aí está o meu e-mail, né? Que é contato@alessandrosilva.com.br, e o telefone da clínica em São Paulo. Quem quiser agendar uma consulta, uma avaliação, ou quiser que eu esclareça alguma dúvida, eu estou à disposição. E o que eu puder ajudar, eu ficarei feliz em poder melhorar aí a situação de cada um. Muito obrigado. Obrigado a você também pela sua audiência. Acompanhe a programação do Armazém da Tecnologia em www.facebook.com/Armazém da Tecnologia, e na próxima terça às 9 da manhã estaremos de volta ao vivo aqui na TV Geração Z. Até lá!